Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a importância do PLC na vida profissional do técnico, seja de eletrônica, eletrotécnica, seja de automação, seja até de informática industrial e na vida também dos profissionais de engenharia, seja engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro de automação e até, por que não, engenheiro mecânico, tá? Então se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a importância desse equipamento que é com certeza o coração da automação, fica nesse vídeo até o final e bora lá! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Papo Técnico de hoje. Aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PLC e a sua relevância no mercado de trabalho, principalmente na vida daqueles que são técnicos em eletrotécnica, eletrônica, automação, instrumentação, técnicos de informática industrial, engenheiros de eletricidade, eletrônica, automação e até, quem sabe, o engenheiro mecânico, né? Vários engenheiros mecânicos têm um conhecimento muito profundo sobre automação e até mesmo sobre programação de PLC, tá? Então, fica nesse vídeo até o final, não esquece, pessoal, de compartilhar, tá certo? Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que vocês conheçam, que tem, é lógico, interesse nesse ramo de atividade, em conhecimento nesse segmento, que é o segmento da automação industrial, tá? No conhecimento de PLC, sistemas supervisórios, automação industrial, residencial, todo tipo de automação que envolva essas tecnologias que nós discutimos aqui. Então, o seu engajamento para compartilhar esse vídeo, e o seu engajamento para se inscrever no canal, isso é muito importante para esse canal que nada mais é do que uma fonte de conhecimento, tá certo? O objetivo é a gente difundir o conhecimento e através disso a gente poder gerar transformação, tá certo? Então, meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC, já trabalhei em sala de aula por um bom tempo, tá? Então tenho experiência com sala de aula, principalmente para formações de técnica, eletrotécnica e eletroeletrônica, tá? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relevância desse José da Silva PLC, né? Traduzindo PLC, que é Program Control Logic, né? Program Logic Control, ou mais conhecido em português como CLP, Controlador Lógico Programável, né? Que na verdade, o que é que existe aí por trás desse nome? É que o PLC, ele existe para controlar dispositivos e esse seu controle ele é feito através de uma lógica que é programável, tá? Diferente de antes, quando na verdade os controles eram feitos com relés, né? E que você tinha que fazer uma fiação monstra quando você queria fazer uma modificação ou uma implementação de um controle novo, tá certo? Então, é para isso que serve um PLC, né? Um PLC ele serve como dispositivo de controle e auxilia na supervisão, porque ele, em conjunto com outras tecnologias, como sistemas supervisórios ou IHM, ele permite que o operador tenha uma fácil e correta visualização do processo em tempo real. Ou seja, aquilo que de fato está acontecendo lá na planta, para que ele possa tomar uma decisão o mais rápido possível e da forma mais segura possível, tá? Então, os PLCs eles já estão aí no mercado desde 1960, né? Então, com o passar do tempo, obviamente, eles foram que barateando, né? Eles foram se customizando, né? Vários fabricantes foram fazendo os seus produtos e como há uma livre concorrência, o preço começou a de fato ficar mais atrativo e assim estimular a indústria a implementar esses dispositivos dentro das suas instalações, né? O que, na verdade, traz um ganho muito significativo, porque o PLC ele é um equipamento extremamente versátil, né? E flexível, né? Ou seja, se você faz um controle, vou citar um exemplo aqui, um controle de uma caldeira, né?
Você faz uma lógica, coloca os sensores lá e você faz a sua lógica para controlar a temperatura de uma caldeira. E aí, de repente, aparece um outro dispositivo ali que precisa daquele controle. Basta você ligar o CLP e construir a lógica ali e agregar aquela lógica e aquele controle ali dentro mesmo do PLC. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para você implementar modificações. O que antes era feito através de relés, que você tem que colocar temporizados e tantos relés para poder executar aquela determinada atividade. E quando você tem uma atividade um pouco mais complexa, você tinha que comprar equipamentos que eram caríssimos, né? Com eletrônicas dedicadas para poder fazer um determinado controle, uma determinada supervisão, um determinado controle lá de malha fechada, por exemplo. Hoje as malhas fechadas dos sistemas ficam todas dentro do PLC. Então, é um equipamento hoje indispensável para a indústria, porque ele aumenta a confiabilidade, ele reduz o custo de manutenção, porque ele dispensa aquele número abissal de relés, né, que ele tinha, né, para poder fazer lógicas até simples, e assim, a sua manutenção é algo muito, muito simples, muito enxuto, e que não requer tanta gente para fazer, mas o que requer é especialização, alguém que de fato conheça e entenda sobre esse determinado produto, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui. Eu fiz aqui uma introdução, eu escrevi aqui uma pescazinha para a gente ir conversando, olhando para cá, né? E eu fiz uma introduçãozinha aqui do que é basicamente o PLC. Mas vamos tentar entender como é que ele funciona, né? Eu sei que para muitos, pessoal, esse é um conteúdo que já sei como funciona um PLC. Mas para muitos outros que estão aqui assistindo o canal, talvez estão ouvindo falar pela primeira vez no PLC de uma forma explicativa, né? Então, ou seja, é a primeira oportunidade de muitas pessoas e eu quero que fique bem compreendido para todos, tá certo? Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona. Ó, essa imagem aqui, ela tenta ilustrar para a gente um sensor, né? Um determinado sensor aí que mede alguma coisa, sei lá, vamos dizer que mede vazão, tá? Por exemplo. Veja que ele tem uma fonte, ele tem um instrumento aí e ele está ligado ao PLC. Essa outra imagem ali que tem aí é a imagem de uma cartela de um PLC que tem a entrada analógica, tá? Então esse instrumento mede mede lá a grandeza física lá no campo, né? Se for vazão, ele está lá ligado na tubulação e está dizendo olhando quanto está passando de vazão e está enviando um sinal analógico, por exemplo, de 4 a 20 mA, pode ser de 0 a 10 volts também, né? Mas vamos supor que seja de 4 a 20 mA, que é o mais comum, e ele informa ao PLC. E lá dentro do PLC, esse sinal de 4 a 20 mA ele é transformado em contagem, por exemplo, de 0 a 32.770, por exemplo, é apenas um exemplo. E essa grandeza numérica que a gente transformou e jogou lá para dentro, alguém vai pegar esses números, vai trabalhar e vai construir um algoritmo que vai executar um determinado controle, que vai apresentar esse resultado de uma forma dentro de uma escala de engenharia para o operador, ou seja, são 30 metros cúbicos por hora, por exemplo, não sei quantos metros por segundo, tá. Então assim, isso vai depender do arranjo que você faça e também do que o instrumento está te fornecendo, né? O instrumento ele vem lá calibrado para gerar uma saída de 4 a 20 que corresponde a um ranger de medição que está lá pré-estabelecido, tá certo? Então, basicamente o PLC ele funciona assim, ele funciona fazendo aquisição de medições de campo. Eu dei um exemplo aqui de uma medição que é uma medição puramente analógica, né? Uma medição analógica. Mas podia ser uma medição digital, tipo um sensor que é acionado naquele instante, um fim de curso, um sensor indutivo, uma microchave, uma chave, um botão. Pode ser vários dispositivos que vão informar o PLC o estado daquele dispositivo. E a partir da lógica que é construída dentro do PLC, há uma decisão a ser tomada, tá? Então, nessa outra imagem aqui que eu vou apresentar para vocês, ele mostra exatamente o ciclo de varredura de um PLC. O que é a varredura? Essa lógica, como é que ela funciona lá dentro, Carlos? Olha lá. O início da lógica, né?
Aí, o que é que a varredura faz? Depois que ela se inicia, ela vai ler todas as entradas. Quem são as entradas? Por exemplo, gente, a entrada desse sensor aqui, ela vai ler a entrada desse sensor e todas as outras que existem, tá? Então ela vai lá, lê todas as entradas, executa o programa. Que programa, Carlos? Exatamente o programa que o engenheiro ou o técnico construiu, o algoritmo que foi construído, a lógica que foi programada lá. Então, vamos dar um exemplo aqui, olhando para essa vazão que a gente estava falando. Vamos supor que a vazão ela esteja em 30 metros cúbicos por hora, por exemplo. E na lógica, a gente fala assim, ó, quando chegar em 30 metros cúbicos por hora, tire uma bomba para poder reduzir essa vazão. Né? Então ele vai lá e executa o programa, ele entende o que é que ele tem que fazer. E olha lá, o último item aí do nosso fluxograma é escrita nas saídas, ou seja, ele atualiza as saídas. Olha lá, ele lê as entradas, ele executa o programa e atualiza as saídas. Na hora que ele atualiza as saídas, é a hora que ele vai ligar, desligar, ele vai aumentar uma saída analógica para aumentar um determinado valor no processo, ele vai aumentar a regulação dele, diminuir a regulação dele. Então, assim, ele vai tomar uma decisão que já está pré-estabelecida ali, naquela lógica de programa, tá certo? Então, gente, com isso, eu faço aí uma introdução do que seria um PLC. Então, como é que ele age, como é que ele controla, né? Então, assim, de forma muito básica, é exatamente isso que ele faz, tá certo? Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre a história, né, do PLC. Como é que ele surgiu, né? Essa grande invenção da engenharia, como é que ela surgiu? Que necessidade ela veio atender? Por que a gente não já controlava tudo isso antes, né? Então você olha para as indústrias lá de 1960, já se tinha tecnologia, né? Nós estamos falando da terceira revolução industrial, né? Ou seja, já tinha-se mecanização com automação ali funcionando, né? Mesmo que de modo convencional, mas já existia. Bom, ela nasce da necessidade da indústria automobilística, né? Que em 1960, encabeçado pela GM, encabeçado pela GM, eles resolveram desenvolver um dispositivo, porque olha só como é que funcionava na indústria automotiva. Estava se produzindo um determinado veículo, vamos dizer aí o Onix, né? Estava produzindo o Onix, que é da GM, eu vou citar um carro aí da GM, porque a GM é a dona dessa história aí, né? Então, estava se produzindo o Onix. Então, imagina lá, né? Os robôs, as máquinas operavam todas para a produção de 1 milhão de carros Onix. Aí, o que aconteceu? Surgiu a necessidade de, naquela mesma linha de produção, né? Porque você não ia montar uma outra linha de produção. Hoje você tem várias linhas de produção aí, mas naquela época, não. Você parava uma linha de produção, preparava ela para fazer um novo carro. Por exemplo, o Cruiser, né? Tá? Por exemplo, o Cruiser. Então, veja bem, ó, ele saía de um carro chamado Onix para o outro Cruiser, que são carros bem diferentes, tá? Bem diferentes. Então, assim, a carcaça dele é diferente, então, assim, a forma de montagem dele é diferente, né? Muitas coisas podem ser parecidas, mas outras nem tanto, né? Então, o que acontecia? Como é que isso se procedia lá em 1960? Geralmente se dava férias aí coletiva para o pessoal da produção, eles iam para casa enquanto o pessoal da manutenção ia preparar a linha de produção para aquele novo veículo, né? Então eles iam lá e tal, e precisava fazer modificação no comando elétrico, eles iam ligando os painéis, colocando mais relés, colocando temporizadores, para poder fazer essa linha de produção funcionar, tá certo? Aí o que acontece, pessoal? Acontece que com o passar do tempo, a GM falou, poxa, a gente precisa otimizar esse negócio, a gente precisa criar uma forma que a gente possa, num período muito rápido, deixar a linha pronta para um novo veículo. Então ela investiu aí num grupo de pesquisa para desenvolver um produto que pudesse tratar essa lógica de uma forma muito rápida. E aí vem e nasce o José da Silva, ó, PLC, esse camarada aqui, né? Ele nasce, né? Esse aí é um PLC da Altos, aí, já moderno, né? Muito moderno. Um PLC de alta capacidade e qualidade. Então ele nasce
para poder resolver esse problema aí, que era o problema da indústria. Porque imagina, ó, antes você tinha isso aqui, ó, painéis com muitos relés, você tinha que fazer as adaptações aí para poder alterar os seus circuitos. Então isso gastava muito tempo. Com o advindo do PLC, aí o que é que o cara fazia? O cara simplesmente chegava lá, apagava a lógica que era de construção do Linux, do Unix, eu estou dando só um exemplo, viu, pessoal? E jogava a lógica que fazia a produção do Vectra, tá certo? Com isso, nasce o PLC, essa ferramenta revolucionária, tá certo, de controle, que traz um ganho abissal na linha de produção, no aumento da confiabilidade, na diminuição do tempo de manutenção, porque você elimina um monte de relés que tinham seus problemas por contatos que emperravam, contatos que davam defeitos, né? Porque de tanto ser acionado e desacionado, aquilo gera uma falha com o passar do tempo. Lógico que o PLC também ele tem a sua taxa de falha, né? Você pega o manual lá que você olha e diz, as primeiras falhas acontecem com tantas mil acionamentos, tal. Então vocês fazendo uma boa preditiva, você pode também se antecipar, né? Se antecipar a essas falhas e não deixar que sua planta pare por uma falha do PLC. Mas essa invenção, ela mudou completamente, né? Ela mudou completamente a forma de como a indústria trabalhava, né? Então, desde 1960, ela veio sendo implementada, né? E o seu uso crescente a cada dia, tá certo? Bom, agora que eu contextualizei vocês eu fiz esse preâmbulo histórico aí, né, para vocês poderem se sintonizar em como nasceu o PLC, eu queria falar agora um pouquinho de como é que ele está hoje, né? Então, assim, como é que é a sua aplicação hoje e a sua relevância hoje? Então, o nosso episódio de hoje, ele fala justamente da importância do PLC para a nossa vida profissional hoje, no dia de hoje, tá certo? Então, como o PLC se tornou algo muito mais popular e de fácil aquisição, hoje, por exemplo, não se concebe um projeto novo sendo controlado de forma convencional, né? Então, hoje não se concebe, não? Então, você vai ter que ter o PLC para fazer o seu controle. Então, nós já poderíamos já destacar a sua relevância no dia de hoje, voltado muito para a questão de que se você nasce um projeto hoje, ele já nasce com o PLC. Então você precisa conhecer para poder tomar conta já de uma planta mais nova, né? De uma planta mais engenheiramente falando, né? Falando da forma da engenharia, né? Uma planta mais moderna, né? Um projeto mais moderno. É muito comum também, pessoal, a gente encontrar o seguinte, alguns ramos que ainda são muito robustos, muito, como é que eu posso dizer assim, como é que se diz, que utiliza muita tecnologia do passado, lá de 1970, 80, ou seja, convencionais, porque está funcionando, na verdade, desde 1980, nunca passou por uma reforma. Então ainda funciona lá e você fala assim, a minha indústria ela é basicamente grande, mas ela tem o seu controle meio que total de forma convencional. Tá, você vai encontrar, principalmente por se tratar de um país como o nosso, que o poder de investimento da indústria ainda é baixo, por conta de vários fatores, desde a insegurança jurídica, as incertezas que rondam, o empresário fica sempre com o pé atrás quando pensa em investir muito dinheiro para poder mudar o seu processo fabril. Então ele pensa e repensa bastante, ele às vezes escolhe até por equacionar esses gastos aí e se manter de uma forma mais, como é que eu posso dizer assim, tentar manter-se competitivo com a tecnologia bem atrasada. Tá certo? Mas isso é uma característica do nosso país por conta de vários fatores, tá certo? Mas olha assim, a indústria 4.0 tem chegado no Brasil de uma forma muito forte e ela vem como uma tábua de salvação, tá certo?
da indústria brasileira. Que a indústria brasileira, ela não só existe para vender para o mercado nacional, ela existe para vender para o mercado internacional. E se não for assim, o seu crescimento vai estar limitado, tá certo? Se ela não pensar no mercado externo, ela vai estar limitada. Então, para isso, a indústria 4.0 chega como solução. E a indústria 4.0 nada mais é do que a automação aqui, ó, na veia, tá? Então, eu tô falando de uso de PLC, de alta tecnologia, de menos gente na fábrica e maior produtividade. Então, assim, eu tô falando sempre de automação num alto nível. Mas voltando lá para aquele nosso bate-papo, é muito comum você encontrar algumas empresas que ficaram paradas lá no tempo com relação à sua tecnologia, mas que volta e meia compram alguns equipamentos novos para melhorar e aumentar a sua competitividade, e esses equipamentos novos já chegam completamente automatizados com PLC. E aí vem a grande dificuldade dos profissionais que ali trabalham, tá? Que é começar a aprender a mexer com automação com um equipamento já dentro da fábrica, já precisando produzir com uma disponibilidade muito alta. Tá? Então isso dificulta muito a vida do profissional, tá certo? Então, olha só, eu estava conversando, eu estou participando atualmente de um projeto de uma usina grande, né? E nós estávamos conversando, eu e um engenheiro amigo, sobre as definições de nossos painéis, como é que vão ser e tal. E a gente, é muito interessante, a gente conversando sobre esses pontos, nós percebemos que, olha só, geralmente como é que se tinha uma planta automatizada antigamente? Você tinha lá um quadro, né? Você jogava para remoto o controle todo lá pelo PLC. Quando você jogava para local, você tinha todo o controle de forma convencional dentro do painel. Ou seja, vários relés que faziam e deixavam o painel, vamos dizer assim, meio que autônomo ali, né? Lógico que com um controle local. Só para vocês terem ideia, isso está sendo abolido. Né? E aí esse colega ele disse uma frase bem interessante. Ele falou: Carlos, os engenheiros têm que se ligar, né? Porque aquele conceito de ficar lendo desenho com relézinho pra cá, esse negócio tá morrendo. Ou seja, não adianta, você não vai ver nenhum painel mais hoje sem um PLC, por menor que seja lá. Por quê? Porque é mais seguro, porque é menos manutenção, porque é menos custo, até menos custo, né? A médio e longo prazo é menos custo, porque é menos manutenção, é menos componente. Então, se é menos componente, você tem que ter uma lista menor de sobressalente. Então, essa é uma realidade, tá? Então, nós estávamos conversando sobre isso e ali nós estávamos, de fato, até definindo como é que os nossos painéis locais vão ser, e nenhum deles, para espanto talvez de alguns, não tem mais relés ali para fazer controles convencionais local. Tudo é um PLC local que vai fazer aquela função, ou seja, 100% PLC na planta toda. Aí eu estou falando de uma planta que vai ter para mais de 100 PLCs, né? Para mais de 100 PLCs. Então, assim, é algo muito grande. Então, você já imaginou um profissional chegar e dizer assim: olha, não, eu não sei como funciona um PLC. Como é que um cara desse vai arrumar um emprego? E eu estou falando de um emprego bom, uma planta boa, que paga bem, que remunera bem e que dá uma estrutura para você poder criar os seus filhos e manter sua família. Então, como é que o cara vai ficar vivo no mercado de trabalho, né? Então, o cara vai ter que sair caçando empresas que tem um nível de tecnologia muito baixo para ele poder... Só que ele vai encontrar ali uma concorrência muito grande, tá certo? É interessante falar desse ponto, porque a gente fala até com relação assim, o pessoal que trabalha com transmissão, que trabalha com transformadores, né? Aí você fala assim: não, mas o transformador, Carlos, hoje não precisa de um PLC, porque o transformador ainda é um fio aqui passando que transforma a corrente, né? Então você tem lá aquela manutenção do óleo do transformador, de fazer aquela manutenção grande do transformador, trocar um isolador do transformador. Isso é verdade em parte, porque todo transformador hoje tem o seu controle local, né? E os novos transformadores que estão indo para o mercado, ele já não tem mais aquele controle local de forma convencional. O que é que tem lá dentro? Um PLC fazendo todo o controle, um IHM na porta que diz todo o status dos equipamentos lá do transformador. Então, para vocês terem uma ideia
de como o mercado vem trilhando. Por quê? Porque quando você coloca um PLC no circuito, você aumenta a conectividade daquele equipamento, você aumenta a possibilidade de integração, né, com a automação de um nível ainda mais elevado, né? Vocês lembram lá do vídeo quando eu falo da pirâmide da automação? Então você consegue pegar dados desse transformador e levar ele lá para o nível 5 de automação da sua planta. Então tá aí a relevância do uso do PLC, gente. Então não adianta, o nosso título de hoje, ele fala o seguinte, que PLC não é mais uma opção, tá? É uma necessidade. Então você que é profissional aí da área de elétrica, você precisa aprender PLC, precisa aprender a programar um PLC. Mesmo que seja um aprendizado básico, mas você precisa saber, porque mais dia, menos dia, você vai ter que interagir com o PLC na sua área de trabalho, tá certo? Mais dia, menos dia. E esses dias estão se abreviando, tá? E aí você pode até estar fazendo uma pergunta para você assim, será que eu consigo aprender PLC, pois jamais programei um PLC? Gente, a gente consegue tudo. É isso, basicamente é isso, a gente consegue tudo. Basta a gente manter o foco, basta a gente começar, né? Então assim, você só vai aprender se você começar, se você conseguir colocar na sua cabeça que você pode fazer aquilo, né? E assim, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente tende a construir vários gigantes, né? Eu já contei minha história aqui no canal de que quando eu comecei a aprender a PLC, eu senti uma dificuldade tremenda e eu fiquei pelo meio do caminho várias vezes. Eu falei, poxa, eu já estava quase desistindo. Dizer, pô, não vou trabalhar com esse negócio mais não, cara, isso é muito complicado. Mas, na verdade, o que nós precisamos para aprender PLC é um estudo dirigido, né? É a gente gastar tempo. Talvez o primeiro ponto é esse. A gente precisa gastar tempo para poder aprender a fazer isso. E talvez, se você está pensando aí que esse tempo eu preciso separar 2 anos da minha vida para poder aprender PLC, você está enganado. Você está enganado. Para você começar a dar os seus primeiros passos dentro do ramo da automação, você precisa começar hoje, com poucos meses, eu tenho certeza, se você tiver um estudo dirigido, né, voltado, focado à sua aprendizagem, para lhe imergir dentro desse mercado, né, que ainda é muito fechado, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir desenvolver, que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que nada mais é do que aprender PLC e você poder entrar no mercado de trabalho que está batendo já na sua porta aí, tá? Porque se você não for atrás desse mercado, você pode correr o risco aí de você ficar pelo caminho e você acabar não fazendo mais parte desse mercado de trabalho. Então você ficar trabalhando num subproduto aí, ou em atividades menos valorizadas, bem mais competitivas e menos valorizadas. Então assim, você precisa despertar o quanto antes possível, porque de fato essa transformação já chegou, ela já está acontecendo, mas ela precisa acontecer na sua vida para que você tenha como oferecer conhecimento nessa área, que é a área de automação. Então assim, é possível sim, se você nunca programou, você precisa primeiro tirar isso da sua cabeça que é difícil, tá? Porque não é. E se você já acompanha o canal aqui, você vai ver que a gente trata sobre várias coisas. Eu sempre procuro explicar da forma mais simples possível, para justamente tirar e acabar com esse mito de que é muito complicado. Obviamente que até você chegar num nível alto, você vai demandar mais tempo, mas para entrar nesse mercado, rapidamente você vai estar dentro dele. E a partir daí a evolução é diária, né? A evolução é diária. A gente não pode se acomodar, gente, nunca, nunca. Se a gente se acomodar, vem sempre alguém de fora e vai ocupar o nosso espaço, tá certo? Mas se a gente ficar procurando investir em conhecimento, em novas tecnologias e tal, e a gente, lógico, é como um carro que está parado. Você é um carro que está parado. Na hora que você começar a andar, você vai e vai desenvolver. Eu me lembro, gente, de uma história bem interessante, né? Que nós pensávamos em fazer concurso, né, na época que eu estudava,
E assim, concurso muito concorrido, né? Então a gente fez concurso aí que era 600 pessoas para um. E, cara, poxa, olha para uma realidade dessa, né? Você vai fazer um concurso que é 600 para um. Poxa, se você olhar essa competitividade, você já fica pelo meio do caminho. Bom, mas a gente fez a opção, ao invés de olhar para essa competitividade, a gente resolveu estudar. E nós fazíamos grupos de estudo, né? Principalmente estudávamos eletricidade ali, matemática, português, né? Porque os concursos todos caíam, português, matemática. E resumindo, o grupo todo entrou e o grupo todo hoje é concursado, né? Trabalha aí para empresas que são economia mista, né? Ou seja, entramos através de concurso. Então, assim, aquilo que parece ser inatingível só parece ser inatingível porque a gente não começou a caminhar. A gente não começou a gastar tempo para resolver esse problema, para de fato começar a crescer nisso, né? Então, assim, se você está parado aí no tempo, achando que você não vai aprender automação, enquanto você continuar parado, enquanto você ficar achando as coisas, enquanto você não começar a dar os seus primeiros passos, aí vocês não vão conseguir se deparar com as dificuldades e também vocês não vão conseguir se deparar com a solução dessas dificuldades e a transposição dessas dificuldades aí para de fato a sua vitória, tá certo? Bom, quais as vantagens, né, de aprender, né? Então, assim, quando você conhece PLC, o nosso vídeo especificamente está tratando dessa relevância, a importância da automação, né, do PLC em si, né? Estou falando do PLC em si. Veja que eu não estou nem falando de outras coisas como sistema supervisório, redes de computadores, sistemas servidores, né? Essa informática mais avançada, né? Estou nem falando disso, estou falando do PLC. Né? Então, quando você aprende a programar o PLC, você começa. Uma das maiores vantagens para mim, que eu acho, é que você ganha uma confiança maior na sua estabilidade, tá certo? Por quê? Porque você passa a ser um solucionador de problemas, né? Você passa a ser um cara que resolve problemas, tá? E você começa a ter uma segurança maior no seu trabalho, né? Mas não só isso, você também começa a ver que há uma possibilidade de você ser agregado a outras equipes, a outras empresas. Então você aumenta o seu leque de oferta de conhecimento e com isso você aumenta a oferta de trabalho para sua vida profissional, tá certo? Então esse é outro ponto. Você também você ganha uma qualificação maior. Esse é um outro benefício que eu acho muito relevante. Por quê, Carlos? Vamos supor que você não saia, né, do seu trabalho aí, porque talvez você também é concursado, ou você talvez não seja concursado, mas você já está estável aí na sua empresa, né? Ou seja, você já tem um bom vínculo com a empresa, as pessoas já te respeitam, já te conhecem como alguém que, profissional de alta qualidade. Mas só que é o seguinte, você vai poder ter aí, quem sabe, já mais para a sua velhice, para o final da sua carreira, um trabalho mais tranquilo, um trabalho menos pesado, né? Um trabalho mais técnico, um trabalho... Então, assim, já imaginou, cara? Hoje a gente precisa trabalhar até os 65 anos de idade para a gente se aposentar. Aí tu imagina como é que é essa caminhada a partir dos 55, né? Então imagina, se você conseguiu evoluir, então você pode estar a partir dos 50, os 15 anos restantes, que é muito tempo, gente, não se engane, os 15 anos restantes da sua vida profissional, você pode estar no ramo da automação, uma coisa bem mais leve, bem mais intelectual, que vai te dar, assim, não vai exigir tanto do seu porte físico para você trabalhar, tá certo? Agora tu imagina o cara a partir dos 55 anos num trabalho, continuando trabalhando pesado e tal. Poxa, tem horas que o corpo não aguenta mais, e se o corpo não aguentar mais, cara, e você não servir pro trabalho pesado, que é o que você sabe fazer, então você pode estar sendo convidado a se retirar da empresa. Então esse é um outro benefício bem interessante, né? Que justamente é a longevidade, né? Que eu tenho escrito ali, longevidade, porque hoje a gente precisa trabalhar até os 65 anos de idade, tá certo, pessoal? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês tenham, mais do que gostado, compreendido como é que anda a sua vida profissional, tá? Vocês dependem do conhecimento de PLC para continuar vivo dentro desse mercado.
Amanhã, e quando eu digo amanhã, é amanhã mesmo. Vocês vão chegar e não vai haver um painel mais instalado sem um PLC controlando. Então vocês precisam fazer essa migração agora, vocês precisam começar a gastar tempo agora, para tão breve, quando isso acontecer, vocês não serem pegos de surpresa e se adequarem de uma forma muito rápida e muito fácil a essa nova realidade, tá certo? Gente, fica um abraço aí, até o nosso próximo vídeo, tá certo? Gente, não esquece de dar o seu like, seu dislike, coloca nos seus comentários lá o que é que você achou do vídeo, o que é que você ficou com dúvida, que a gente pode responder essas dúvidas no próximo vídeo, tá certo? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.